Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, sobre onde vocês devem colocar cada planta dentro do orquidário. Muita gente está tendo problema com floração, com uma orquídea aí que já tem um tempão que tem ela, que está cultivando, a planta está no mesmo lugar e até hoje nada de flor. Nesse vídeo vocês vão entender o porquê que essa planta não está florescendo, porque assim, gente, é o seguinte, para uma orquídea florescer não é adubo, tá bom? Não é adubo, não é nenhuma mistura, nenhuma receita maluca que tem por aí, é simplesmente isso aqui, ó, o sol e o ambiente que ela tá. O ambiente que a planta fica, que a planta é cultivada, a luminosidade do sol que ela recebe durante o dia aí, que vai definir se aquela planta vai florescer bem ou não. Se uma orquídea ficar totalmente na sombra ou no lugar errado, ela não vai mostrar floração. Ela vai crescer, vai desenvolver e tal, mas nada de flor. Então, nesse vídeo eu acho bem importante, gravar aí para vocês isso aí, mostrando onde fica cada planta, onde vocês devem posicionar cada uma delas, Mas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Já vai curtindo aí, compartilhando com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Vamos ver onde colocar cada uma dessas plantas para que elas floresçam bem. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar e eu já quero começar falando, que para uma orquídea florescer não é adubo, tá bom? É simplesmente a luminosidade do sol. Então o que vai fazer a sua planta florir, ela tá no ambiente adequado. Por isso que é muito importante esse vídeo, que eu vou mostrar para vocês a luminosidade que elas precisam, Qual planta gosta de mais sombra, qual planta gosta de mais sol, E assim vocês vão estar conseguindo aí colocar elas no ambiente correto, no lugar certo e vão ver aí, as flores, porque o que faz a orquídea florescer é simplesmente isso aqui. Não é adubação nem nada do tipo, é o sol. A adubação ela vai ajudar no desenvolvimento, é lógico, ela vai fazer a planta ficar mais forte, mais saudável, florescer melhor, Mas o que faz ela florir é simplesmente o ambiente, e principalmente aí a luminosidade do sol. Tá bom? Então a gente tem plantas que precisam de bastante sol e outras que não precisam de tanto sol assim, E a gente que tem um orquidário aí, vocês que estão assistindo que tem um orquidário, é sempre importante vocês fazerem pelo menos duas, dois ambientes aí com o sombreamento diferente. Aqui no caso, aqui no orquidário, eu tenho aqui esse que é o sombrite de 70%, que fica essa parte aqui das plantas, que eu vou explicar para vocês todas que ficam aqui, e eu tenho o ambiente mais claro, mais iluminado, que o sol é mais forte, que é aquele ali, ó, onde ficam aquelas outras orquídeas, e aquele ambiente é no sombreamento de 50%. Então, para você ter um orquidário aí e para que suas plantas se desenvolvam bem, é bem importante vocês fazerem isso. Uma parte de um sombrite mais fechado, de 70% ou de 80%, eu aconselho de 70%, tá? Se você não conseguir encontrar, vocês podem comprar o de 50%, tá vendo? E colocar duas camadas dele, ó, que foi o que eu fiz aqui. Tá bom? Mas isso aqui é para quem tem o orquidário, quem tá entendendo certinho a questão do sombrite e tudo mais, tá? Então é importante isso. Um ambiente mais iluminado e outro, que filtra um pouco mais da luz do sol, porque cada planta tem um jeito, de se desenvolver. Tá bom? E aí a gente tem algumas plantas também de sol pleno, que fica no sol quente o dia inteiro, e eu vou explicar isso aí para vocês. Vou começar com as plantas que precisam de mais luminosidade. É sempre importante, onde você for fazer o orquidário aí, de vocês, seja um lugar que bate bastante sol. Tá? O máximo de sol possível aí por dia, se der para ficar o dia inteiro no sol, tá perfeito, O que vai diminuir aí essa intensidade do sol é simplesmente o sombrite. Então você que tem um orquidário aí, construiu tudo certinho, colocou as plantinhas aí no lugar que pega bastante sol, é o seguinte, sempre vai ter um lugar que é mais seco e mais iluminado, No caso, aqui no meu é esse canto aqui, vocês podem ver que para ali, ó, já deu sombra em tudo, E nesse lado aqui o sol ainda tá pegando. Então aqui é um ambiente mais seco e bem mais claro, onde o sol pega muito mais forte e vai vindo para esse cantinho aqui, ó, vai ficando um pouco mais úmido, E um pouco mais sombreado. É lógico que o mínimo possível, que as suas plantas têm que pegar a luminosidade aí do sol, é mais
mais ou menos umas 3 horas por dia para que elas se desenvolvam bem, tá? Lembre-se sempre, a orquídea não pode ficar totalmente na sombra, que se ficar ela não vai florescer de jeito nenhum. Tá? Se você tem uma planta aí, por exemplo, que ela já está há muito tempo no mesmo lugar e ela não floresceu até hoje, tira, muda ela de lugar, tá bom? Que vocês vão ter aí um bom desenvolvimento e logo, logo vai ter floração. Então vamos lá, ó. No lugar mais iluminado, no lugar que tem mais sol, que o sol é mais forte no orquidário, vocês vão estar colocando as vandas. Quem tem vanda aí, ó, vão estar colocando as vandas, que são essas orquídeas aqui desse jeito, né? Que dão esse vegetal desse jeito e produz um monte de raízes. Então vocês podem ver que todas as minhas vandas ficam aqui, ó, no ambiente onde é mais claro, onde o sol é mais forte. Ficam as vandas, os dendróbions, ó. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Os dendróbions, tá vendo? Para quem não sabe o que é dendróbion, são essas plantas que geralmente tem um vegetal desse jeito. A maioria dos dendróbions é dessa forma aqui, né? Várias espécies de dendróbions diferentes aí que a gente tem, então todos eles vocês vão poder cultivar nesse ambiente mais claro, tá? Dendróbium, denfal também, se quiser colocar aqui, não tem problema nenhum, que eles vão se desenvolver bem, né? Essas orquídeas mais rupestres, né? No caso aqui a gente tem uma bifrenária, quem conhece aí bifrenária e tem essa planta, ela tem essa característica de ter o bulbo parecendo uma banana, tá vendo? E ela é uma planta que precisa de bastante sol também, né? Mas o principal aí que a maioria das pessoas tem, né? Os dendróbions em geral, no ambiente mais claro, onde o sol é mais forte, que pega mais sol durante o dia inteiro, tá bom? As vandas, igual eu falei, porque se sua vanda estiver na sombra, não estiver pegando muito sol, ela não vai florir de jeito nenhum. Tá bom? E braçávula também, tá? Ó, braçávula, que é aquela que o pessoal conhece como orquídea dama da noite, né? Vocês podem colocar aí nesse ambiente mais claro. São plantas que precisam de bastante luminosidade. Quem tem epidendrum, sabe? Existe um epidendro terrestre, aquele epidendrum ibaguense que é muito comum, que dá umas florzinhas vermelhinhas, também no lugar mais quente e mais iluminado aí do orquidário, tá? Consequentemente, gente, quando você coloca as plantas em um ambiente mais com sol mais forte, não vai ter muita umidade no ambiente. Então, no caso das vandas, eu aconselho vocês estarem molhando aí todos os dias as raizinhas, né? Porque elas são plantas que gostam de muito sol e de bastante umidade, principalmente do ambiente. Então, coloca essas garrafinhas, igual eu fiz aqui, tá vendo? Ó, essa aqui já sugou a água tudinho. Então, vocês podem pegar as vandas, colocar uma garrafinha em cada vandinha que você tem aí, coloca uma raizinha só dentro da garrafinha, né? E aí a planta vai ter aquela umidade ali que ela precisa, não vai ter problema nenhum no desenvolvimento e com a luminosidade que ela pegar, ela vai crescer e florescer rapidinho. Essas aqui, ó, quando eu plantei aqui, elas estavam pequenininhas, cresceu muito rápido. Eu tô até impressionado com o desenvolvimento delas, né? Tá muito legal, tá desenvolvendo muito bem, mas enfim, é isso. Eu acho que deu para vocês entenderem. A gente entra no ambiente mais iluminado do orquidário, onde o sol bate com mais intensidade. Nesse lugar, vocês posicionam dendróbions e vandas, tá? E braçávulas também, tá? Se vocês tiverem braçávula, a orquídea dama da noite, vocês podem estar colocando. Eu vou simplificar o máximo possível aqui para vocês, tá? O tipo de orquídea que vocês têm que colocar em cada lugar para não ter nenhuma dúvida. Depois, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, parte 3 desse vídeo, né? Para ir mostrando outras espécies, eu faço e mostro para vocês sem problema nenhum, tá? Então, igual eu falei para vocês, com a divisão no de 50 ficam essas. Na parte que o sol continua pegando bastante, né, e que vocês têm aí o sombreamento de 70%, para vocês aí que tem um orquidário que tem essa divisão de 50% e de 70%, vocês vão posicionar as catleias, as outras plantas, entendeu? Então, no lugar mais quente e mais iluminado, ficam as plantas que precisam de mais sol, igual os dendróbions e as vandas, né? Nessa parte onde o sol é menos intenso, ele não é tão forte por conta do sombrite, vocês vão colocar todas as catleias, tá vendo aqui, ó? Todas as catleias estão aqui. Elas pegam sol praticamente quase que o dia todo, só agora que o sol vai se pondo, né, vai sumindo, e aí vai ficando sombreada essa parte, e o último lugar que o sol bate, né, ali no final do dia, são naquelas plantas lá que precisam de mais iluminação, de mais luminosidade, na verdade, né. Então, aqui ficam todas as catleias, oncidium,
né? Bulbophyllum, Phalaenopsis, tá vendo? Maxilária, essas outras orquídeas, tudo fica nesse ambiente aqui, que o sol pega bastante durante o dia, porém não é tão forte, né? Igual é nesse cantinho aqui. Porque entrando aqui, ó, a gente já percebe, tá vendo? Que aqui é mais claro, ó. Aí a gente vai vindo para esse cantinho aqui, ó. Já vai percebendo que a intensidade do sol já vai diminuindo. Então, nessa parte aqui ficam as catleias, né? Próximo da parede, que eu gosto de falar sempre para vocês, sempre que tiver uma parede aí no orquidário de vocês, coloque as plantas que precisam de um pouco mais de umidade, porque vai ajudar a manter essa umidade. Vocês podem observar, as catleias, elas não gostam de umidade demais, elas ficam nesse lugar mais livre, que quando venta aqui não fica umidade nenhuma demais aqui, excessiva, né? Já as outras plantas, eu já posiciono elas todas próximas à parede aqui, tá vendo? Para que elas se desenvolvam bem e não desidrate. Então, ó, até as vandas lá, tá vendo? Essas duas ali eu coloquei naquele cantinho ali porque não tinha espaço para pôr elas nesse canto daqui. Mas sempre orquídeas que precisam de mais umidade, coloca mais próximo de uma parede. As que não precisam de tanta umidade, coloca no lugar aí onde é mais aberto. Tá bom? Eu sempre aconselho vocês passar sombrite nas laterais do orquidário também, porque isso ajuda a manter um clima mais úmido aqui dentro, né, para que as plantas se desenvolvam bem e floresçam, tá? Então, igual eu falei para vocês, o que importa é a luminosidade do sol. No sombrite de 70%, você vai conseguir fazer florescer todas essas plantas aqui, ó. Tá vendo? E aí você coloca um cantinho mais claro só para colocar os dendróbions que você tem, as vandinhas, né? Para você ter sempre floração. Porque as vandas, quando elas pegam muito sol, elas florescem até 4 vezes no ano. Então, assim, floresce bastante, entendeu? E é isso, tá? Em relação à posição das plantas, é praticamente essa. Para quem não sabe o que é catleia, são essas orquídeas assim, gente, ó. Tá? Que dão essas flores aqui, ó. Olha só que gracinha, já tá acabando a floração dessa aqui. Então, nesse ambiente aqui, ó, sombrite de 70, pegando bastante sol, vai florescer. Oncidium, ó, aquela chuva de ouro que o pessoal conhece, olha que lindo que tá esse. Também vai ficar aqui junto com as catleias, junto com essas outras plantas, né? As únicas que são mais separadas são aqueles dendróbionzinhos ali, porque eles odeiam umidade demais e gostam de muito sol, igual eu falei. Nesse cantinho aqui, onde é o ambiente mais úmido que tem aqui dentro, né? Ali tá um pouco claro, um pouco iluminado, porque aquela folhagem ali secou as folhas, tá vendo? Nessa época agora seca as folhas e aí o sol bate um pouquinho mais. Só que esse cantinho aqui é onde pega mais sombra, né? Pega sol por mais ou menos umas 4, 5 horas por dia nesse canto aqui, e aí depois já começa, né, a ficar sombreado por conta das árvores que tem ali. Aí, aqui, quando o sol vai sumindo, né? Aqui fica na sombra primeiro, depois essa parte das catleias e, por último, a parte das vandas e dos dendróbions. E nesse cantinho aqui mais úmido que eu tenho, ficam as mini e micro orquídeas, que são plantinhas que precisam de mais umidade e que não gostam de um sol forte demais. Então, essas mini e micro ficam aqui, vocês podem ver até o Platycerium, né? Essa samambaia está aqui também se desenvolvendo super bem. Nesse ambiente pega sol, mas não é tão intenso. Vocês podem perceber que o sombrite é o mesmo, ó, 70% também, tá vendo? E mesmo assim aqui é mais úmido. Então sempre quando você entrar aí no orquidário de vocês, vocês vão perceber onde é mais úmido e onde é mais seco. Onde pega mais sol e onde fica mais sombreado durante o dia. No ambiente mais sombreado, mini e micro vocês podem colocar, Bulbophyllum vocês podem colocar, Phalaenopsis também vai se desenvolver bem, e no ambiente que pega mais sol, vocês colocam essas outras plantas, tá? Igual eu falei, algumas pessoas aí vão falar, eu tenho uma catleia que está no sombrite de 70%, junto com um monte de outras catleias, todas florescem menos ela. O que que eu faço? Se já tem muito tempo, mais de 2 anos que ela está nesse ambiente, todas as outras florescem e ela até hoje não floresceu, pega ela. Um exemplo, vamos supor que essa aqui, ó, ela tá aqui no meio das outras e todo mundo floresce menos ela. Eu vou simplesmente, ó, já tem mais de 2 anos, eu vou pegar ela tava aqui no ambiente junto com todas as outras, né? Então, se ela não tava florindo, né, e até hoje tá se desenvolvendo mais nada de flor, eu vou pegar ela e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Onde é mais forte o sol, onde pega mais luminosidade.
que aí ela vai sentir uma certa diferença aí, né, de temperatura, uma certa diferença da intensidade do sol, e assim ela vai florescer. O que eu quero dizer com isso? Não dá para generalizar tudo, né, em relação à luminosidade e tal, mas é simplesmente isso. Se você cultiva as plantas, né, mesmo que esteja no ambiente correto, tá perfeito, e nunca floresceu de jeito nenhum, você já tentou de qualquer jeito, né, uma Cattleya, por exemplo, uma Phalaenopsis, um Denphal, mesmo ela estando no ambiente certo, nunca floriu, simplesmente pega ela, coloca onde pega mais sol, que com certeza ela vai florescer, tá bom? Então assim, aqui é desse jeito, né, a separação aí das plantas. Ali é o lugar mais quente, o lugar mais iluminado, aqui já é um pouquinho mais úmido, mas tem sol praticamente quase que o dia todo, só de tardezinha que o sol vai sumindo e vai vindo à sombra. Nesse cantinho aqui fica um pouco mais sombreado do que os outros, né? Porque é muito próximo das árvores. E aí aqui eu coloquei o sombrite de 80, que é um sombrite bem mais fechado, né? E nesse ambiente aqui eu coloquei todas as plantas que estão em recuperação, tá vendo? Todas as plantas em recuperação, elas têm que ficar nesse ambiente mais protegido, onde o sol não é muito forte, para não ter problema de desidratação, tá bom? Então, ó, sempre arruma um cantinho aí para você estar recuperando as plantas. Se eu não tivesse esse canto aqui, eu poderia colocar elas perfeitamente nesse espaço aqui, tá vendo? Porque também é um ambiente mais úmido e o sol não é tão intenso, tá? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido super bem aí, né, como cultivar as plantas. Você aí que não tem orquidário, não tem nada disso que eu falei, vai, coloca as plantinhas em um ambiente que pega sol. É isso que importa, pegar sol, mesmo que pouco, elas precisam da luminosidade do sol, né, para elas poderem florescer. Se você tem uma planta amarrada em um tronco de uma árvore, já tem muito tempo, nunca floresceu, e a árvore está tampando muito, né, não está deixando muita luz solar entrar, corta os galhos da árvore para entrar mais sol, ou então tira a planta, coloca no ambiente que pega mais luminosidade, que vai florescer. Gente, é muito simples, não tem nada disso de ficar arrumando um monte de adubo diferente para fazer a orquídea florescer, que quando ela estiver no ambiente certo, pegando a luminosidade certa, normalmente e naturalmente ela vai florescer e vai ficar cada dia mais linda, tá bom? Então, ó, para ter dendróbium florido desse jeito, é porque ele tá no ambiente correto, ele tá pegando muito sol, entendeu? E aí, a gente tem algumas plantinhas de sol pleno, né? Esses dendróbiums aqui, eles são os do estresse hídrico, então esses aqui eles não ficam o ano inteiro no sol, não. E eu já expliquei para vocês certinho esse processo para eles florescer, né? Mas as plantas minhas que ficam no sol pleno o dia inteiro o Grammatophyllum speciosum, que é a maior orquídea do mundo, eu sempre mostro ele aqui para vocês. Ele é uma planta de sol pleno. Então, onde ele tá, mesmo que agora tá sombreado, tá vendo? Ó, sem nada por cima, não tem sombrite nem nada. O sol bate aqui com força total para ele desenvolver. Outra orquídea que precisa do sol pleno para florescer e se desenvolver bem é a Vanda teres. Ó, quem não conhece, né? Ó, a Vanda teres é essa orquídeazinha assim, ó. Hoje em dia o nome dela é Papilionante teres, né? Então ela precisa de sol pleno para florescer, só que essa aqui ela precisa de bastante umidade. Então essa minha aqui eu molho ela todo dia praticamente para ela se desenvolver bem, né? E ela pegando esse sol, ela tá sempre florescendo, tá vendo? Ó, outras plantas que precisam desse sol. A Arachnis, que eu falo para vocês, essas plantas que crescem muito assim, essas ramas para cima sem parar, são todas plantas que precisam de muito sol. Tá vendo, ó, a Renanthera, não, a Arachnis, quer dizer, florescendo no sol pleno. A Renanthera aqui também, ó, florindo no sol pleno, tá vendo? Então, ó, a orquídea bambu, para quem não sabe, a orquídea bambu, sol pleno também, ó, tanto que tá bonita ela, tá vendo? Então é isso, o que importa mesmo, né, é vocês colocarem elas aí na luminosidade certa para elas se desenvolverem. Se você tiver algum dendróbium que você queira colocar, né, acostumar ele no sol pleno o dia inteiro, pode acostumar que dá certo também, não tem problema. É só ir colocando devagarzinho, né? Principalmente o dendróbio noble, muita gente cultiva ele no sol pleno e não tem problema nenhum. Mas é isso, gente, tá? O vídeo de hoje era esse.
Espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis dizer, né? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação de como eu posiciono as minhas plantas aqui no orquidário. E se ainda restou alguma dúvida, se vocês quiserem, né, que eu faça uma segunda parte desse vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Pode deixar a sua dúvida aí. Em relação às catleias, só mais uma coisinha. Catleias bifolhadas e monofolhadas estão todas juntas aqui e florescem bem, tá? Então eu não separo nenhuma da outra não, tá? É só não ficar molhando demais, porque a catleia não gosta de umidade demais, tá bom? Mas hoje eu quis falar mesmo da posição delas no orquidário, né? O ambiente que vocês devem colocar. E a regra, igual eu falei antes de terminar, é super clara. Quanto mais sol, melhor vai ser e mais elas vão florescer, tá? Desde que seja o sol filtrado, tá? Para não ter nenhum problema de queimadura, tá bom? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem uma parte aí de eu falando onde colocar as orquídeas para quem não tem orquidário, coloquem nos comentários também, tá? Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todo mundo. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!